Desenrolar, planejar ações, traçar metas, estabelecer objetivos para o ano que está só começando. É isso que a JUF quer com a agenda político-institucional. As contribuições que a magistratura pode trazer para a Casa do Povo, para a Câmara dos Deputados é muito importante. E a JUF tem contribuído essencialmente para isso. Olhar atento aos projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional. É fundamental que nós tenhamos uma referência e uma reflexão para assegurar que esses direitos constitucionais, que o Estado Democrático de Direito, seja algo consolidado na consciência. Transparência. São dezenas de projetos de interesse da sociedade e do judiciário. E a JUF deixa claro se é contra ou a favor e por quê. Ela é uma PEC que nós entendemos que ela é flagrantemente inconstitucional, porque ela vulnera, equilíbrio entre os poderes. Reforma do Judiciário e da Previdência, Estatuto e valorização da magistratura, ampliação dos tribunais, temas polêmicos que merecem atenção especial. É fundamental que o juiz de primeira instância também participe da governança democrática do judiciário. As ações da JUF em 2016 você conhece agora no Justiça para Todos, que está só começando. Fatos que marcaram a Semana da Justiça Federal. A gente faz um resumo para você. Magistrados federais se reuniram na sede da JUF em Brasília para manifestar apoio ao juiz federal Sérgio Moro na condução dos trabalhos na Operação Lava Jato. Eles defendem a independência do judiciário brasileiro. Confira o manifesto. Manifestamos nosso total apoio à independência judicial do juiz federal Sérgio Moro e de todos os magistrados federais que atuam nos processos da Operação Lava Jato. A construção de uma sociedade justa, livre e solidária exige um poder judiciário forte e independente. Isso somente será possível se for assegurado aos juízes a liberdade de decidir conforme seus entendimentos devidamente fundamentados no ordenamento jurídico. Os juízes federais do Brasil e todos os demais juízes do Brasil reafirmam a sua independência e renovam o compromisso assumido quando da posse no cargo: manter, defender e cumprir a Constituição Federal e as leis do país. Estamos vigilantes e atentos a tentativas temerárias de ingerência nas decisões judiciais por outros meios que não os estabelecidos na ordem jurídica e rechaçamos com veemência qualquer ameaça dirigida a membro do Poder Judiciário. O sistema judicial prevê o modo como as decisões dos juízes podem ser impugnadas e modificadas. A Justiça Federal Brasileira, da qual fazemos parte, ao lado do juiz federal Sérgio Moro, tem uma história centenária pautada pela defesa dos direitos dos cidadãos e da ordem democrática, com observância aos princípios fundamentais. Uma justiça independente e sem temores é direito de todo cidadão brasileiro e a essência do Estado democrático de direito, motivo pelo qual estamos ao lado do juiz federal Sérgio Moro e de todos os demais juízes, desembargadores, ministros que atuam nos processos da Operação Lava Jato. A JUF lançou na Câmara dos Deputados a Agenda Político-Institucional de 2016. São mais de 100 páginas, com um resumo das atividades programadas para este que promete ser um ano agitado na Justiça Federal. Estabelecer metas e fazer um planejamento das ações é indispensável para o sucesso do trabalho. Há quem faça disso uma rotina. No início do ano se organiza, traça metas, lista tudo o que pretende realizar até o último mês. A gente vai vendo as dívidas que tem que pagar, já vai economizando, vai planejando, como toda dona de casa, toda pessoa que mora, que precisa economizar, a gente faz isso. O senhor se planeja o início do ano para o ano? Não, definitivamente não. Financeiramente acho que menos do que do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista pessoal acho que eu me organizo melhor. Agora, financeiramente está complicado planejar. Eu procuro planejar um pouquinho. A gente faz o trivial, o que tem para pagar, as despesas mensais.
quer dizer, despesas fixas. Faço, sim. De compras, de viagens, até de saúde mesmo, qualidade de vida e muitas outras coisas. A AJUF, Associação dos Juízes Federais, pensa da mesma forma e, por isso, elaborou a Agenda Político-Institucional 2016. Na prática, a agenda traz um resumo de propostas, procedimentos e ações judiciais da AJUF. É aqui também que a associação diz o que pensa a respeito de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso Nacional. São 111 páginas que tratam, por exemplo, da reforma do Judiciário e da Previdência. O Estatuto da Magistratura também está lá. Ampliação dos tribunais, gratificações, valorização da magistratura. São 3 capítulos com informações que dão ainda mais transparência ao trabalho da Justiça Federal. O lançamento ocorreu no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, momento que reuniu não só juízes federais, mas representantes de vários ramos e instâncias do Judiciário, do Legislativo e de associações. Essa agenda, ela é fruto de um trabalho intenso associativo e que redunda, no encaminhamento de ações. Porque muitas vezes nós estamos passando aqui pelos corredores, nós e os juízes federais, e muitos deputados perguntam, mas qual é a posição da AJUF sobre tal tema? A agenda justamente vem para preencher também essa lacuna. E o autor do requerimento estava lá. O deputado federal Paz Landim é formado em Direito, advogado. Ele fez um histórico e ressaltou o papel da Justiça Federal no Brasil. Sou e sempre fui um grande fã, apaixonado pelo papel institucional da Justiça Federal, porque em seus quadros, efetivamente, se encontra o cara melhor do Poder Judiciário brasileiro. E não foi o único a reforçar a importância da Justiça Federal. O destino de vocês é a justiça, a seriedade, a competência, a honestidade e, por certo, deverá ser também o reconhecimento, a partir do Poder Executivo, a partir do Poder Legislativo, pelo grande trabalho que vocês fazem. Nós não podemos imaginar a democracia se consolidando, se fortalecendo, sem fortalecer as instituições, sem reconhecer o papel de cada uma delas, sem dialogar em torno da agenda que cada instituição constrói, olhando os seus objetivos específicos, que são justos, legítimos, adequados, necessários, se articulando, dialogando com as demais instituições, colocando o Brasil como centro. Defensor público de carreira, hoje presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Poder Judiciário, o deputado federal Valtenir Pereira enfatizou a iniciativa da AJUF. Quando a gente fragiliza as instituições, automaticamente nós estamos fragilizando a democracia. Isso é muito perigoso. Senão daqui a pouco fica um Estado brasileiro terra de ninguém. E isso é muito ruim. E veja a seguir, posicionamento. A AJUF diz se é contra ou a favor de projetos em discussão no Congresso Nacional e explica por quê. Alguns pontos do projeto estão afrontando diretamente a Constituição. Outros estão em dessintonia com aquilo que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu. É daqui a pouco, até já! Não tem segredo, a AJUF trabalha com transparência.
o diálogo com o Legislativo é constante. Afinal de contas, são muitos projetos de interesse da sociedade e do Judiciário, e nada melhor do que deixar claro os pontos favoráveis e contrários de cada proposta. Isso sim faz toda a diferença. Na Casa Legislativa, o debate é constante. As polêmicas são muitas, repercutem no país e até no mundo. E não era para menos. As votações mudam o destino do país. A Associação dos Juízes Federais acompanha tudo isso de perto e vai além. Busca sempre a transparência. Diz o que pensa sobre os temas em discussão. As contribuições que a magistratura pode trazer para a Casa do Povo, para a Câmara dos Deputados, é muito importante. E a AJUF tem contribuído essencialmente para isso, seja através do diálogo constante e permanente com os deputados, seja através do encaminhamento de propostas à Comissão de Participação Legislativa, e essa comissão, então, tem também encaminhado as propostas da AJUF. São dezenas de projetos de lei e propostas de emenda à Constituição de interesse do Judiciário e da sociedade. A agenda enumera de forma clara e objetiva a posição da associação. Um dos casos é o debate a respeito do teto dos servidores. Alguns pontos do projeto estão afrontando diretamente a Constituição. Outros estão em dessintonia com aquilo que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu. Então, a necessidade de nós debatermos e encaminharmos com mais cuidado e atenção é encontrarmos um ponto de equilíbrio para esse projeto que nós sabemos que é importante para o país, mas também que é importante para a própria estabilidade das instituições democráticas, que muito têm contribuído e têm amadurecido e que, sobretudo, levaram ao país ao estado em que se encontra. A gente sabe da importância desse projeto para o país. É um projeto que busca regulamentar o teto constitucional no serviço público, mas a AJUF tem uma posição de que o projeto precisa ser amplamente debatido. O teto constitucional já é previsto há anos na Constituição e não é de uma hora para outra que ele pode ser aprovado sem uma ampla discussão. Outro assunto é o prazo para a nomeação de agentes públicos. Está tudo na PEC, proposta de emenda à Constituição 68 de 2013. Hoje, o Executivo não tem um período estipulado para escolher um dos 3 indicados para ser ministro de um tribunal. Há todo um prejuízo ao funcionamento da própria estrutura judiciária. Os processos atrasam mais, a prestação jurisdicional fica efetivamente comprometida com essa demora em se definir o magistrado que vai ser nomeado para uma vaga do tribunal. Com a PEC, a história muda. A proposta, objetivamente, ela prevê a definição de um prazo de 60 dias para que o Executivo escolha o magistrado que vai ocupar a vaga em determinado tribunal e ultrapassado esse prazo de 60 dias. Se for uma vaga do Supremo, essa escolha passa para o Senado Federal. E se for uma vaga decorrente de uma lista tríplice de tribunal, então passa a ser observado o critério daquele componente da lista que teve mais votação. A agenda traz também que a AJUF defende a PEC 127 de 2015. Se aprovada no Senado, a Justiça Federal vai poder também julgar as ações de acidente de trabalho. Os benefícios previdenciários, em geral, são julgados pela Justiça Federal, com exceção do acidente de trabalho, que ainda é da Justiça Estadual. Na Justiça Federal, o segurado pode ter um processo rápido nos juizados especiais federais, enquanto que na Justiça Estadual, que tem outros processos, causas possessórias, ação de banco, etc. Ele não consegue ter aquela velocidade que nós conseguimos imprimir no juizado federal. Já o texto sobre o Estatuto da Magistratura, que está na proposta de emenda à Constituição 64 de 2015, que institui o Estatuto da Magistratura, esse a AJUF não vê com bons olhos. Ela é uma PEC que nós entendemos que ela é flagrantemente inconstitucional, porque ela vulnera equilíbrio entre os poderes. Nós entendemos que a iniciativa deste estatuto é privativo do Poder Judiciário, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. Na agenda, a associação assume posição favorável à PEC 187 de 2012. Na prática, ela garante a participação de todos os magistrados de primeira e segunda instâncias nas eleições dos órgãos diretivos dos tribunais onde atuam. Ao eleger seu corpo diretivo, isso permite captar a pluralidade de situações que a primeira instância vivencia. Tem, além de aumentar a participação, o próprio engajamento dos juízes no rumo da administração do tribunal, isso também pode se refletir
na melhora da prestação jurisdicional da primeira instância, porque os juízes estão lá dia a dia sendo cobrados, eles captam as necessidades do cidadão, a necessidade do serviço e passam a ter um mecanismo de interferir nesse processo. E para um judiciário mais democrático, a Associação dos Juízes Federais defende a eleição direta nos tribunais. A questão da democratização do judiciário, ela é uma questão ampla, né? Além da questão da eleição direta, que levará a um maior diálogo institucional entre os dirigentes do tribunal e a primeira instância, ela também levará a uma outra consequência, que é uma maior participação dos juízes no planejamento estratégico do judiciário, que é fundamental que o juiz de primeira instância também participe da governança democrática do judiciário. Nós defendemos que os juízes eles estejam integrados nesse processo e que as metas, os desafios do judiciário, eles partam da base, eles nasçam de baixo para cima, de forma que esses objetivos do judiciário, os estratégicos, eles reflitam os nossos reais problemas. Dizer ser favorável ou não, fundamentar as posições, tudo isso é importante para mostrar que a AJUF não caminha sozinha. Sabe que só com o diálogo constante é possível garantir mudanças, melhorias não para a magistratura ou para o parlamento, mas para a população. Nós vivemos um momento no país absolutamente especial, em que os desafios que o Estado Democrático de Direito, que a permanência dos direitos constitucionais duramente estabelecidos, está em absoluto debate, nas páginas, nas manchetes. É fundamental que nós tenhamos uma referência e uma reflexão para assegurar que esses direitos constitucionais, que o Estado Democrático de Direito, seja algo consolidado na consciência. Estamos aqui para apoiar as atitudes e as leis que realmente façam valer essa carreira que é tão importante para todos nós. E todos nós aqui do PRB sabemos que quando um grupo de pessoas da sociedade se organiza e vem até aqui e realmente faz mostrar o que é necessário para alterar na legislação, para que favoreça de fato o país, que se transforme de fato uma profissão muito mais valorizada, a Câmara se movimenta. Com isso, né, e com as posições que nós podemos trazer em relação às contribuições que a magistratura pode trazer para a Casa do Povo, para a Câmara dos Deputados, é muito importante. E a AJUF tem contribuído essencialmente para isso, seja através do diálogo constante e permanente com os deputados, seja através do encaminhamento de propostas à Comissão de Participação Legislativa, e essa comissão, então, tem também encaminhado as propostas da AJUF. E veja a seguir, agenda lotada. 2016 será um ano de muitas atividades. Não só do ponto de vista corporativo, mas institucional e do interesse da sociedade, possam ter melhor incremento nesse ano presente. Você vai conhecer algumas ações da AJUF daqui a pouco. Até já! Fóruns Nacionais de Execução Fiscal, dos Juizados Especiais Federais, dos Juízes Federais Criminais, de Administração, Gestão e Estratégia do Judiciário Federal, Expedição da Cidadania. Viu só? A agenda cheia. Este ano promete na Justiça Federal.
E para dar conta de cumprir todo esse cronograma, é preciso planejamento. E é para isso que a agenda político-institucional da AJUF existe. Então, mãos à obra. O ano já começou em ritmo acelerado. E continua a todo vapor. A cada edição, os fatos que movimentam a Justiça Federal e que transformam a vida da população. As decisões, os direitos do brasileiro. A AJUF tem a revista de Direito Federal, onde juízes federais enviam seus artigos científicos para publicação. Temos também a revista de Cultura, onde magistrados têm a oportunidade de enviar suas poesias, fotografias, textos, crônicas. Temos também o programa da AJUF, cada semana é um tema novo, um tema de relevância. A Expedição da Cidadania pede passagem e segue seu caminho na garantia de benefícios essenciais. Lembra que em novembro de 2015 os juízes federais levaram atendimento até as pessoas que moram às margens do Rio São Francisco, na Bahia e em Pernambuco? Pois é, agora tem uma nova etapa. Eles voltam para terminar o que começaram. É hora de dar as respostas tão esperadas pela população ribeirinha. É um projeto muito importante e que nós pretendemos levar no segundo semestre, ainda não definido o local, mas estamos em conversação para ver se levamos o deputado Paz Landim ao Piauí, ao Maranhão, ou ainda até mesmo aos estados da região norte, que são estados também que têm vários rios que cortam aquela região e que são populações mais isoladas, populações menos favorecidas, e que, sobretudo, esse projeto revela que a associação está voltada à melhoria de condições a todos os brasileiros, e não somente as ações que nós temos e que somos voltados para os julgamentos dos nossos processos. O ano vai ser dinâmico, muitos debates sobre temas ligados à área jurídica e à cidadania. Olha só uma parte da programação. Neste mês, os magistrados participam, em Brasília, do 2º Fórum Nacional de Execução Fiscal. Ainda no primeiro semestre, em Recife, tem o 13º Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. No segundo semestre, está previsto o 5º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. E uma novidade, em junho, mais um evento para o calendário, o 1º Fórum Nacional de Administração, Gestão e Estratégia do Judiciário Federal. Os juízes se reunirão, debaterão os problemas encontrados e, a partir daí, elaborarão enunciados que serão divulgados para todos os juízes federais, que poderão ter conhecimento desses problemas e das possíveis soluções para que sejam soluções implantadas em todo o Brasil, para facilitar a administração do judiciário. A justiça brasileira busca de todas as formas estabelecer a cultura do acordo. Não importa o ramo do judiciário, nem a instância. A ideia é orientar as pessoas a, sempre que possível, evitar os processos e resolver os conflitos na conversa. Com a Justiça Federal não é diferente, tanto que em agosto acontece o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. A conciliação é um sucesso na Justiça Federal, já foram feitos acordos em milhares e milhares de processos, as partes saem satisfeitas, o processo é encerrado no âmbito do judiciário e cada um tem ali realizado o seu direito. Nós temos conciliação com a União Federal, com o INSS, com a Caixa Econômica Federal. É uma experiência muito bem sucedida e, através desse Fórum Nacional de Conciliação, a ideia é divulgar a todos os juízes federais as práticas já implantadas em outros tribunais. Agenda lançada, programação extensa e um ano apenas no início, com muito trabalho pela frente. Agora é colocar em prática tudo que está no papel. Não só do ponto de vista corporativo, mas institucional e do interesse da sociedade, possam ter melhor incremento nesse ano presente. A figura de uma agenda legislativa mostra a importância do mundo associativo, do trabalho sério, não só para a classe, mas também para o país, mostrando-se que a importância do Estado Democrático de Direito e o fortalecimento do Parlamento brasileiro. Gostaria de saudar a todos os juízes e desembargadores federais aqui presentes, que engrandecem esse evento e que são, sobretudo, aqueles que trabalharam nesse último ano para que nós pudéssemos elaborar essa agenda político-institucional de maneira a dar transparência e de maneira a dar, sobretudo, conhecimento das ações realizadas pela associação e aquilo que nós pretendemos, em termos do legislativo, do judiciário, de ações na sociedade, e que
com essa transparência e com essa publicidade, colaborar com a sociedade brasileira como um todo. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.